Boa noite a todas e a todos, neste 7º encontro com Marcos. Vamos nos aproximando do fim e, como acontece no Evangelho de Marcos, é assim. Ele vai a voo de águia na primeira parte do Evangelho, resumindo muitas coisas em poucas linhas, e à medida que o Evangelho vai avançando, vai focalizando mais demoradamente as cenas importantes que quer narrar. Hoje, por exemplo, Marcos vai concentrar a sua atenção no ministério de Jesus em Jerusalém. São praticamente, o que ele narra, são 2 dias e poucos, 3 dias, mas com uma série de episódios, sem grandes espaços de templo, praticamente tudo se passa no templo, uma ida a Betânia para pernoitar, e é todo esse espaço que agora é importante. É importante também ver, se se recordam, a segunda parte do Evangelho, que foi o tema da semana passada, narrava-nos a viagem de Jesus desde a Galileia até Jerusalém. E terminava como um cego à beira da estrada, à saída de Jericó, em direção a Jerusalém, e terminava com Jesus a restituir-lhe a possibilidade de ver as coisas de um modo de novo, e ele segue Jesus no caminho. A segunda parte era a narração de um caminho e das discussões com os discípulos ao longo do caminho. Esta chegada a Jerusalém, hoje começa com a entrada de Jesus em Jerusalém e no templo. Portanto, é o ponto de chegada deste caminho para Jerusalém. Na realidade, é precisamente só isso que narra da entrada de Jesus no templo. Toda a ação vai ter lugar nos dias seguintes. Este é só o ponto de chegada. Diz que entrou no templo, viu o que lá se passava e foi para Betânia. Portanto, é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Por outro lado, é também o ponto de partida para a narração não só do ministério em Jerusalém, mas de toda a terceira parte do Evangelho, que assim começa a última parte do Evangelho. Tudo vai ter lugar em Jerusalém. Jesus chega, vê o templo e logo toda a sua ação nos dias seguintes vai ser a partir do templo, até que depois o desenrolar-se da ceia e do Calvário já será fora do templo. Mas vai terminar ainda com Jesus no alto da cruz, depois da morte de Jesus, a dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo e que um centurião, um estrangeiro, vem abrir os horizontes do reino a todos os povos da terra, porque é um estrangeiro, que vai fazer a profissão de fé completa de Jesus. É uma série, é um rosário de episódios pequeninos que nós vamos ir seguindo, porque é uma catequese muito importante sobre o que significa Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e o que é que significa isso para os discípulos. Um dos temas centrais aqui é Jerusalém. Jerusalém é não apenas a capital do Estado, da nação de Israel, não é uma nação totalmente independente, entra no quadro dos reinos não propriamente conquistados, mas associados ao Império Romano, têm liberdade. Normalmente os romanos deixam aí os reis próprios, e neste caso o rei Herodes, por exemplo, ainda na Galileia, é um rei local, mas depois de Herodes e pelos comportamentos pouco simpáticos do seu filho, os romanos substituíram-no por um procurador. Jerusalém, porém,
é importante não apenas como capital política, é sobretudo como capital religiosa. E vai muito, a sua importância, muito, muito para além daquilo que se passa no território da Judeia. Porque a Galileia já pertence a um outro reino. Aliás, é esta península da Judeia que agora está em causa. Porque Jerusalém é o ponto de chegada de todo o judaísmo que está disperso por todo o Império. E são a maioria dos judeus. Do Egito, em Roma, na Babilónia, portanto, todo o Médio Oriente, toda a bacia mediterrânica está cheia de comunidades judaicas. Se depois o Evangelho se desenvolveu tão rapidamente no Império, é porque foi seguindo a rede das sinagogas, onde se praticava a primeira evangelização. Foi a partir daí, e também a estrutura, que se formou também a estrutura inicial da Igreja, como comunidades, com os seus grupos de anciãos, que constituíam a forma capilar de viver a fé e de anunciá-la. E Jerusalém é o centro de tudo isto. Por todo o mundo se diz, quando se celebra a Páscoa, os judeus dizem, se estão fora de Jerusalém, dizem Bashana Haba Yerushalayim. No próximo ano, havemos de celebrar em Jerusalém. Lembram-se daquilo que diz o Salmo, que nós cantamos também, que alegria quando me disseram, vamos para a casa do Senhor, vamos subir para Jerusalém, é sempre subir, mesmo que seja de Belém, que é mais alto, mas para Jerusalém é sempre subir, sobe-se sempre, porque se sobe ao monte do Senhor. Lá estão os tribunais da justiça, lá está a casa de David, porque está ligada precisamente àquilo que o cego anuncia à saída de Jericó. Tu és o Messias, o filho de David. E subir à montanha de Sião é subir à casa de David. Esta ideia de Jerusalém está no centro agora de toda a atenção. E sempre, se não se percebe isto, não se percebe muito da catequese de Jesus e também dos passos que vai dar a Igreja. Durante muito tempo, também para os cristãos, Jerusalém era o centro da vida da Igreja. A mãe de todas as igrejas era a igreja que tinha sido construída no tempo de Constantino, no Monte Sião, e que ainda hoje há ruínas delas. Depois é que, com a morte dos apóstolos, se passou para Roma, mas Jerusalém é o ponto de partida do Evangelho. Portanto, é importante esta concentração em Jerusalém e esta saída a partir de Jerusalém para o mundo. É isso que nós vamos ouvir agora, com um episódio que dá sentido a tudo isto, que é a entrada de Jesus em Jerusalém. Estando próximos de Jerusalém, perto de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à povoação que está em frente de vós, e logo nela entrardes, encontrareis um jumentinho preso, que ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Levaram o jumentinho a Jesus, lançaram-lhe por cima as capas e Jesus montou nele. Muitos estenderam as capas pelo caminho, outros ramos verdes cortados nos campos. E tanto os que iam à frente como os que vinham atrás gritavam: Hossana! Bendito que seja o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai David que está a chegar. Hossana nas alturas. Chegou a Jerusalém e entrou no templo. Depois de ter examinado tudo em seu redor, como a hora já ia adiantada, saiu para Betânia com os 12. Então,
estando próximo de Jerusalém, junto ao Monte das Oliveiras, quem já esteve em Jerusalém sabe que, subindo de Jerusalém de quem vem de Jericó, sobe até o Monte das Oliveiras e vê a cidade em frente. É a Jerusalém Shel Zahav. Eu não canto porque ainda alguém se punha fora da sala, mas é um canto bonito que os judeus cantam, Jerusalém Shel Zahav, Jerusalém de ouro, que é precisamente que hoje aparece aqui. Os discípulos, depois no episódio seguinte, a dizerem: olha que pedras, que maravilha. E Jerusalém é linda a partir do Monte das Oliveiras. Foi de lá também, segundo Lucas, que Jesus chorou sobre Jerusalém. A beleza da cidade é cantada pelos próprios historiadores romanos, dizendo que é uma das grandes maravilhas do Império, é o templo e a cidade de Jerusalém. Ainda hoje, as grandes, monumentais pedras, com 300, a base das construções de Herodes, pedras assim, à base de 300 toneladas e daí para cima, que estão lá, ainda hoje. As terraplanagens ou as grandes abóbadas que construiu Herodes ainda lá estão, que depois deu origem a todas essas histórias sobre os templários, etc. Ainda lá estão. O que nós temos hoje é algo de fenomenal ainda. Mas toda a simbologia de Jerusalém aparece aqui espelhada neste texto. Só para dizer duas coisas. O facto de Jesus vir de Jerusalém, entrar pela porta central, que hoje está fechada, está morada, porquê? Para impedir manifestações exaltadas, de fanáticos. No tempo dos bizantinos, quando reconstruíram as muralhas, ainda havia a porta. Só se abria uma vez por ano, no dia de Ramos, para passar a procissão, e fechava-se para que não houvesse problemas. Ainda hoje, quando estava lá a estudar arqueologia, estávamos com um arqueólogo à beira dessa porta e imediatamente chegou a polícia a dizer: não, aqui não pode haver concentrações, porque está ligado precisamente a isto que Jesus fez. Para perceber o gesto de Jesus, há que ter em conta tudo isto. Porque o Messias deve entrar, virá do Oriente e vai entrar no templo para purificá-lo. Por isso, os árabes, o que é que fizeram? Plantaram um cemitério do lado de fora, de modo que o Messias não pode entrar no templo, não se passa no cemitério, fica impuro, não pode entrar no templo, tem de se purificar antes. Portanto, a tal procissão fica interrompida. Por outro lado, quem já foi a Jerusalém sabe que a escarpa da colina, do Monte das Oliveiras, está cheia de túmulos. Porquê? Porque o Messias, quando vier, vem do Oriente e todos vão ir ressuscitando com ele. Disso faz eco Mateus quando diz: muitos ressuscitaram e apareceram a muitos outros em Jerusalém. Portanto, tudo isto está por detrás desta cena que se narra. É algo de novo, que marca algo de novo na forma de Jesus tratar o problema, a questão da sua própria identidade. Até agora, se lembram, Jesus mandava calar os demónios, que diziam: sabemos quem tu és. Jesus diz aos discípulos, quando o chamam Messias, que não digam isso a ninguém. E aos doentes e aos que são miraculados diz que não faça publicidade. Agora é ele próprio que dá ordens para encenar a sua entrada messiânica. Chegou à altura, digamos assim, de pôr as cartas na mesa. Jesus tem o seu caminho, a sua estratégia catequética e o seu caminho de revelação. Portanto, isto não acontece assim por acaso. Jesus é quem conduz o seu caminho.
Até agora, ele foi dizendo que não queria más interpretações do título de Messias e foi tendo mais ou menos não escondido, mas também não divulgado por parte dos discípulos. Diz porque eles não percebiam, não entendiam o que significava ser discípulo, agora, ser o Messias. Agora que se vai revelar totalmente o mistério do Messias, ele começa a mostrar-se realmente como é. E onde? No centro do mundo da fé de Israel, no templo, que é o lugar mais sagrado da terra, é aí que Jesus se vai revelar, no templo, precisamente. Mas vamos ver que não é simplesmente, não é o púlpito de Jesus. Vai ser um lugar de controvérsias, como foi as controvérsias no início do Evangelho na Galileia. Tudo esta narração de Marcos está cheia de menções ou citações do Antigo Testamento, como esta, as profecias messiânicas, a começar de Zacarias. O que é que diz Zacarias? Jesus diz: vão à procura de um jumentinho, filho de uma jumenta, e tragam-no cá. E então o que é que diz? Porquê? Diz, o profeta Zacarias diz: exulta de alegria, filha de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o rei, ele é justo e vitorioso, mas vem humilde, montado num jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Ele exterminará os carros de guerra da terra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. O arco de guerra será quebrado, proclamará a paz para as nações, e o seu império irá de um mar ao outro e do rio às extremidades da terra. Jesus vem e entra como rei, vai ser aclamado como rei, o sucessor de David. Mas os reis, no tempo de Jesus, vêm montados a cavalo. O cavalo é o animal de guerra. É como se Jesus recusasse um carro armado e vem de bicicleta. Entra em Jerusalém de bicicleta. Isto é, o mundo tem de ser diferente. Mas pretende ser reconhecido como aquele que vem em nome de Deus. E é isso que, em frente, é isso precisamente, lançaram em cima as capas, Jesus montou nele, muitos estenderam as capas no caminho e outros ramos verdes, e aí estão de novo as citações do Antigo Testamento. Isto diz o Senhor: eu te consagro rei de Israel. Levantaram-se então imediatamente, tomaram cada um o seu manto, estenderam-no aos seus pés, em forma de estrado, não é propriamente estrado, em forma de tapete, e tocaram a trombeta gritando: Geu, trata-se do rei Geu é rei. Esta era uma forma de aclamação real. Os ramos dos campos lembram mais propriamente outro texto bíblico, que ligado ao Salmo 118, ligado à aclamação do povo. O povo começa a cortar ramos, a colocá-los no chão e a aclamar o quê? A dizer: Hosana, ao filho de David, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito o reino de nosso pai David que está a chegar. É toda a simbologia histórica de Israel. É como se nós dissessemos, e aí vai o Vasco da Gama, o Afonso Henriques e essas coisas. Portanto, é toda a mentalidade de fé de Israel e da constituição do povo que está em jogo. Além disso, este é muito interessante para saber de onde é que veio o Hosana. Hosana é um grito de ajuda. Oshana, do verbo yashá, que significa o verbo salvar, e na é por favor, é um implorativo, portanto, salva-nos Senhor, mas depois passou a ser, porque é de um salmo que acaba com a vitória, com a salvação concedida, e portanto a Hosana passou já no tempo de Jesus a ser uma exclamação de aclamação ao Deus da libertação, e é o verbo também típico de tirar do Egito o povo, entrançar as ramagens, como diz o Salmo, entrançar as ramagens de festa até às hastes do altar, tem a ver com a festa dos tabernáculos, que é a festa da libertação do Egito. Portanto,
Jesus entra realmente, quer entrar festivamente em Jerusalém como o libertador, como o Salvador, como o Messias enviado por Deus, mas ao mesmo tempo que muda a simbologia. A simbologia não vem montado num cavalo de guerra, porque o Senhor os cavalos de guerra afogou no mar os cavalos e os cavaleiros, vem montado no jumentinho. E o jumentinho é o animal de trabalho. Mas aqui nas nossas terras onde se tratava com os animais, o jumentinho era o animal pacífico, de trabalho, da gente humilde, e esse é o animal que Jesus utiliza para entrar em Jerusalém como rei, mas como rei de paz e como rei universal. Depois diz que entra no templo e que foi examinado tudo em redor e se retirou. Toda esta entrada de Jesus significa, pois, uma mudança de atitude. Ele não pede mais silêncio sobre a sua identidade. Dá-se a conhecer ele próprio como Messias esperado por Israel. Chegou aqui à altura de apresentar-se como aquele que vem em nome do Senhor e agora sem mais explicações. Por outro lado, um desafio enorme que Jesus faz. Isto equivale à confissão de fé de Pedro. Lembra-se quando disse, é um ponto de não retorno. Jesus não pode fazer um gesto destes e depois retirar-se. Agora chegou a altura do confronto e do encontro com Israel a partir das suas instituições fundamentais. E é isso que agora vai desenrolar-se nestes episódios seguintes, a começar da figueira estéril. Na manhã seguinte, ao deixar em Betânia, Jesus sentiu fome. Vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se nela encontraria alguma coisa. Mas ao chegar junto dela, não encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Disse então: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Evidentemente que os discípulos ouviram isto, não é simplesmente uma notícia qualquer, é para dizer que isto vai ter uma sequência. Isto vai ser relembrado. De facto, o texto está entretecido, faz uma inclusão com a questão do templo. Jesus tinha estado no templo, portanto a entrada triunfal em Jerusalém, a maldição da figueira, a purificação do templo, e vai aparecer de novo a questão da figueira, que se verifica que está seca. Portanto, isto significa, já vimos em Marcos casos destes, quando tem um tríptico destes, quer dizer que isso se interpretam mutuamente estes textos. Isto é, Jesus primeiro verifica a esterilidade da figueira, depois a denúncia do templo, muito claramente com a expulsão dos vendilhões, e depois, no dia seguinte, quando voltam, a figueira está seca. Portanto, mas é estranho a forma como Marcos apresenta tudo isto. Diz que Jesus foi à figueira, viu que tinha folhas, foi à figueira e não encontrou figos, porque não era tempo deles. Então Jesus não sabia qual era o tempo dos figos. A figueira, porque é que a figueira devia estar dando figos se não era tempo deles? Não é culpa daquela figueira, é que não era mais o tempo da figueira dar figos. Este não é mais o tempo do templo. O templo já não está dando frutos. Portanto, não é simplesmente porque lá se passam, fizeram disto um covilho de ladrões. É porque há uma outra realidade. A época do templo está superada.
Não é simplesmente, como a gente diz, uma purificação do templo. Jesus não vem se renovar o templo, vem dizer que o templo cumpria o seu. Não, Jesus não é contra o templo, diz, o templo cumpria o seu papel. É verdade que não o cumpriu como devia ser. Mas agora há uma outra realidade que está a nascer. Portanto, é isso que vamos encontrar. Lembra-se, o templo, outra figueira vai aparecer no capítulo 13, que isso vai ser da próxima vez. Vai aparecer quando verdes a figueira que começa a engrossar os seus botões e a lançar rebentos, vós dizeis está próximo uma nova estação, está próximo o verão. Portanto, este facto da figueira é uma imagem do templo. Paralelo com a parábola dos vinhateiros homicidas. O reino ser-vos-á tirado e dado a outro povo que produza os seus frutos. Isto vai ser um dos temas de hoje. Portanto, este é a primeira denúncia do templo, simbólica, que vai continuar no episódio seguinte. Chegaram a Jerusalém. E entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Deitou por terra as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas, e não permitia que se transportasse qualquer objeto através do templo. E ensinava-os dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizestes dela um covil de ladrões. Os sacerdotes e doutores da lei ouviram isto e procuravam maneira de o matar, mas temiam-no, pois toda a multidão estava maravilhada com o seu ensinamento. Quando se fez tarde, saíram para fora da cidade. Muito se tem dito e escrito sobre a expulsão dos vendilhões do templo. Não pensemos agora que Jesus foi lá provocar uma revolução. Teria sido impensável, por várias razões. Primeiro, o templo estava muito bem guardado, não só pelos guardas do templo, mas, sobretudo nestes dias, pelos soldados romanos, que Herodes tinha mandado construir, com grande escândalo dos judeus, a Torre Antónia, que ficava sobranceira ao templo, onde agora é mais ou menos o lajedo lá de onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi flagelado, que aí era o templo, era o palácio, a fortaleza Antónia, e para controlar o templo. Durante a Páscoa, o procurador que habitualmente vivia em Cesareia vinha para Jerusalém para ter olho na situação, porque sempre aconteciam revoluções, alguém que se proclamava Messias, etc. E a legião que estava em Jerusalém era reforçada por aquela da costa para que não acontecesse nada. Portanto, pensar que Jesus fez uma grande revolução, não. Jesus deve ter feito, porém, um gesto simbólico muito claro. E, sobretudo, a denúncia por palavras de que os evangelhos nos fazem memória. Isto é, e Jesus o que é que diz? Aquilo que se passava, onde Jesus realizou este gesto, é o pátio dos gentios, que é acessível a todos, também aos não-judeus. Dali para lá, tem uma placa e temos ainda uma pedra esculpida onde está escrito, em hebraico temos o canto, pelo menos lembro-me que tem hebraico, e depois tem umas letras em grego, onde está a dizer que daqui para lá, se algum não-judeu passar, falo a custa da própria vida. É proibido passar e é réu de morte. Quando São Paulo fala de que Jesus, que com a sua cruz aboliu o muro de separação, está falando deste muro. Era um muro e lá estava escrito em hebraico, ou aramaico, em grego e em latim, para que fosse claro a todos. Portanto, este era nesta parte antes do muro onde se passa isto, que era o mercado.
E é natural que houvesse ali tudo o que era necessário para o templo. Era sobretudo as coisas necessárias, não eram só as recordações que também se compravam, como nos nossos santuários. Mas era aquilo, sobretudo, que se destinava ao próprio templo. Primeiro, as ovelhas, os carneiros, os pombos e tudo isso, que eram depois oferecidos em sacrifício. Mas também as ofertas, porque os judeus, sobretudo, que chegavam de todo o Império, traziam moeda em sestércios, moeda romana. Mas essas moedas tinham a imagem do imperador. Israel não podia esculpir imagens humanas. E por isso essas moedas não podiam ser introduzidas nas caixas das esmolas do templo. E por isso tinham de fazer câmbios, daí os cambistas, de que se fala no Evangelho. E era para o serviço do templo. O que Jesus denuncia o que é? Diz, por um lado, denuncia, fora daqui, dizia, porque a minha casa devia ser casa de oração para todos os povos, diz o Senhor, citando o profeta Isaías. E vocês fizeram dela um covil de negócios e de ladrões. Duas denúncias. Uma, a exploração do santuário, que era sobretudo a grande classe sacerdotal, a dos saduceus, que controlavam o templo e controlavam este negócio. Daquilo que nos diz Flávio Joséfo, que é um judeu que escreve em grego a história deste tempo de Jesus, aquilo que se passava no templo era uma coisa impressionante. Diz Joséfo que na tarde de Páscoa simulavam tantos cordeiros no templo que o sangue escorria pela torrente do Cedron a mais de 2 km de distância. Porque toda a gente o cordeiro só se podia comer em Jerusalém e à volta de Jerusalém. Primeiro era só dentro das muralhas, mas depois, como as muralhas não chegavam, os rabinos determinaram uma área à volta de todos os muros de Jerusalém, onde as pessoas acampavam e onde cozinhavam o cordeiro pascal. Portanto, é tudo isto, toda esta negociata à volta do templo que Jesus diz, isto é uma perversão total do templo. Isto não tem mais nada a ver com Deus. Mas vocês, o tal muro a que fiz referência, vocês excluíram todos os outros. Isto era para ser um templo de oração para todas as nações. E vocês excluíram do contato com Deus todos os outros. Mas todos os pobres e todos aqueles... Não é que alguma lei proibisse os pobres entrar. Mas os pobres tinham, de facto, a dificuldade de cumprir todos os ritos de pureza ritual para entrar no templo. As mulheres nem pensar, as mulheres não tinham o átrio dos gentios, o átrio das mulheres e finalmente o átrio de Israel, que era para os homens. E, portanto, tudo isto significava um Deus que ficava lá, em contato direto com a presença de Deus, só os sacerdotes. E é isso que Jesus diz, isto não pode ser. Vocês fizeram prisioneiro Deus do vosso templo. E assim não tornaram Deus um Deus próximo, acessível ao seu povo, foram criando barreiras. E o que criaram foi um ídolo que vocês podem controlar. Esta é a grande denúncia de Jesus sobre o templo. A entrada em Jerusalém já tinha sido uma provocação, mas isto é imperdoável. Isto segundo os princípios é natural que aquilo que diz o texto, que procuravam matá-lo, mas temiam-no, porque o povo, afinal, identificava-se com estas críticas ao templo e com as gotanas que lá se faziam. Ao passarem na manhã seguinte, viram a figueira seca até às raízes. Pedro, recordando-se, disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que diz se vai realizar, assim acontecerá.
Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebestes e haveis de obtê-lo. Quando estais de pé a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe também as vossas ofensas. Porque se não perdoardes, também o vosso Pai, que está no céu, não perdoará as vossas ofensas. Aqui encontramos a tal razão porque Marcos terminava a narração do dito Jesus sobre a figueira dizendo: ninguém mais comerá dos teus figos, dizendo, e os discípulos ouviram isto. Ouviram e recordaram-se. Foram para Betânia e no regresso de manhã voltaram e Pedro vê a figueira seca. E diz: mestre, olha que a tua palavra produziu efeito. A figueira está seca. Jesus faz uma conversa que parece não tem nada a ver com isto. Diz: pois, tendo fé, que se vocês disserem com fé, dá a impressão que Jesus, a fé é para mandar secar a figueira, estávamos fritos. Não é para isso. A figueira não é a maldição da figueira. Este é um sinal. É um sinal que faz ver a falta de fruto da figueira, que é a imagem do templo. No centro estava precisamente a declaração de Jesus que o reino de Deus vai ser tirado, dado a um outro povo. Que Deus não precisa destes templos, que há uma outra maneira de adorar a Deus. E é isso que vem aqui. A denúncia de Jesus vai-lhe custar a vida. Porque, de facto, vejam, nas narrações da paixão, sempre o tema fundamental é o templo. Ele disse: demolirei este templo. Portanto, o templo é a grande acusação fundamental, embora depois as testemunhas não concordem, mas é o grande tema para a condenação de Jesus, que depois, a verdadeira condenação é quando ele se declara Messias. Mas as duas coisas estão ligadas. Portanto, Jesus, denunciando desta forma e anunciando a superação e o fim do templo, claramente põe-se numa rota fundamental de oposição que sabe que lhe vai custar a vida. E a primeira coisa que Jesus diz isto, mas vocês vejam, a questão do templo, porque é isso que está em causa, e a questão e as dificuldades que há em mudar uma mentalidade religiosa, a mentalidade deste povo e sobretudo destes líderes. Isto parece que é impossível, mas não é. Mas tenham fé em Deus. E se disserem-se convencidos: a esta montanha deita-te, lança-te no mar, ou a esta, uns dizem uma montanha, outros dizem uma árvore, e ela vai obedecer-vos. Isto não é uma questão mágica, nem esta é uma imagem, naturalmente. A montanha ou a árvore significa um grande obstáculo que tens pela frente, algo que parece impossível. Não é impossível. Não é impossível se tu aceitares o desígnio e é o tal time de fé. E a fé não quer dizer simplesmente não duvidar quando eu rezo. A fé significa aceitar o poder e a bondade e o projeto de Deus, como Jesus. No Jardim das Oliveiras, qual é a fé de Jesus no Pai? Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Isto é, o verdadeiro poder não está na minha convicção, no meu não ter dúvidas. O grande poder da oração, da comunhão com Deus, está em abandonar-me, deixar-me nas mãos de Deus, diante das coisas mais impossíveis. Como será, inevitavelmente, a morte. Aquilo quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrega a minha vida, não é simplesmente no momento de morrer. Isso foi o que ele fez a vida inteira. Foi colocar nas mãos de Deus e procurar ativamente em Deus o caminho a seguir. Isso é que é essa atitude ativa de fé, mas ao mesmo tempo de abandono nas mãos do Pai, abandono confiante, não só no poder, mas no amor. Deus quer-me bem e, portanto, eu abandono-me nas mãos do Pai.
Diz, e então, essa oração move realmente as montanhas mais impossíveis. Porque então não és tu que ages, és Deus que vai agir. É Deus que leva o projeto para a frente. E tu vais aprender a configurar-te com o projeto de Deus, não vais andar a brincar, a mudar árvores de um lugar para o outro, não é? Não é isso que está em causa. O que está em causa é realmente o poder e o amor de Deus. A segunda dimensão que está aqui, diz Deus. E esse é o novo templo. O novo templo é, antes de mais isto, encontrar Deus. E encontrar Deus em qualquer lugar. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus não precisa do templo. Em Jesus, no Evangelho de Marcos, Jesus está entrando pela primeira vez no templo, mas já fez um caminho de anúncio do reino e de presença do reino pelos caminhos, pelas praças, por todo o lado. O templo não tem sentido. Vamos fazer essa reflexão já daqui a bocadinho. O templo tem sentido. E Jesus realmente foi ao templo para anunciar que o templo tem condições para ser realmente a expressão do Pai, mas não pode ser assim. Tem de ser de outro jeito. Segundo, diz, não é só o lugar de vocês encontrarem a Deus, é o lugar de mudarem a sua relação uns com os outros. E, portanto, se tu vais ao templo trazer a tua oferta, então para ali, aqui na tua oferta, está muito claro, não é? As esmolas que se deitam, é o cabritinho que se oferece, e tudo isto com muita piedade e muita intenção que as pessoas fazem. Não brincamos com isso, é a verdadeira fé, a expressão da fé em Deus. Mas diz, vocês, se fazem tudo isso, mas estão desligados uns dos outros, esse culto não serve de nada. Deixa aí a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e depois vem. Porque Jesus faz isto aqui? Porquê? Vejam, duas coisas. Relação com Deus e relação com os irmãos. O que daqui a pouco já vai falar do mandamento, o verdadeiro mandamento, que é precisamente isto. Portanto, se vocês não forem capazes de perdoar uns aos outros, então o vosso culto não serve de nada. Porque Deus não precisa do vosso sacrifício para nada. O vosso sacrifício é só a tal forma da fé de eu aceitar o projeto de Deus. Aceitar o projeto de Deus significa uma forma nova de estar no mundo, que é aquilo que Jesus tem anunciado. Portanto, vocês aprendam a ligar-se uns aos outros e a cuidar da fragilidade uns dos outros. Olha que não diz nem sequer se um irmão tem razão de queixa contra ti, ou se tu tens razão de queixa contra alguém. Vai primeiro reconciliar-te e depois vai oferecer a tua oferta. Isto é a substituição do templo? Basicamente é o amor de Deus e o amor do próximo, de que se vai falar imediatamente a seguir. Portanto, esta oração e culto e do templo, não quer dizer que Jesus é contra o templo. Não, Jesus não diz uma palavra contra o templo. Diz que o templo fez a sua função, respeita-o e critica aqueles que não o respeitaram, a função do templo, mas diz, agora, não é mais nos templos que se vai realizar o culto a Deus. Isto não é novo totalmente em Israel. Vejam que quem ouviu com mais atenção Jesus e os seus primeiros seguidores nos Atos dos Apóstolos são os gregos. E os gregos são os judeus que viviam fora de Jerusalém, fora da Palestina. E, portanto, não tinham o templo nem para oferecer sacrifícios, nem para rezar, nem nada. Tinham o quê? Tinham a palavra, as sinagogas. E tinham uma espiritualidade que estava ligada precisamente à esmola, à confissão de fé e, portanto, também para o perdão dos pecados, porque no templo, o que era mais importante no templo era precisamente isso. No templo de Jesus, sobretudo, todos os sacrifícios tinham tido uma conotação em relação com o pecado, com a remissão dos pecados. Que eu seja perdoado das minhas culpas. O dia do Kippur era a maior festa, tornou-se a maior celebração de Israel, na realidade depois. Mais popularmente falando, porque todos nos sentimos pecadores.
Jesus diz, comecem a perdoar-se uns aos outros para que o Pai vos perdoe. Portanto, este é o ponto de chegada de uma superação do templo que vem pela aceitação de Jesus, primeiro, que vem pela comunhão com o Pai, que vem pela comunhão com os irmãos. Regressaram a Jerusalém e, andando Jesus pelo templo, os sumos sacerdotes e os doutores da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram-lhe: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para as fazeres? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e dir-vos-ei, então, com que autoridade faço estas coisas? O bautismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Começaram a discorrer entre si, dizendo: se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos a multidão, pois todos consideravam João um verdadeiro profeta. Por fim responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse-lhes: também eu não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Perante as atitudes tão decididas de Jesus, evidentemente as autoridades não podem deixar de reagir. A questão vai subindo, chegando a um tom tal que vêm ter com ele, pondo-lhe a questão da autoridade. É uma forma também de tentar Jesus, porque para que ele se declare se é Messias ou não é o Messias. Esta vai ser, de facto, a pergunta no contexto da paixão, do julgamento perante o Sinédrio. Portanto, agora vêm ter diante do povo e vêm, que história é esta? Com que autoridade? Onde é que tens a autoridade para isto? E Jesus não lhes responde, dá a impressão que é um diálogo de surdos, diz. Eu também vou fazer uma pergunta. João Batista era um profeta que vem de Deus, era um profeta verdadeiro, que dizemos que sim ou que não, o povo julga que sim, se dizemos que não, que ele vem de Deus, então vai dizer porque é que não acreditaram, e tinham medo da multidão. Na realidade, o que é que está aqui? Porquê é que Jesus não responde? Jesus coloca-os perante a sua própria situação. Eles não estão à procura do tal contato com Deus que é confiar nele, a atitude de fé como confiança no poder e no amor de Deus. Eles têm o seu programa, eles têm a sua lógica do seu poder, que é à qual dão mais importância que Deus, e telharam Deus à medida deste poder deles e dos seus interesses. E por isso foram dando voltas. É aquilo que Jesus chama o pecado contra o Espírito Santo, que explicamos no capítulo 3. Aqueles que não aceitam, porque por pressuposto não podiam aceitar João Batista porque pôs em causa a sua autoridade. O que vai acontecer agora é precisamente isto. Jesus coloca-os diante da sua própria atitude. Vocês estão à procura, estão ao serviço de Deus, ou põem Deus ao vosso serviço? Vocês buscam o projeto de Deus, ou vocês já sabem, Deus não faz falta? Vocês têm a barraca a funcionar, a figueira tem folhas, mas não tem frutos. Deus não vos diz mais nada. Têm o negócio montado, era para ser a revelação de Deus, está vazio de Deus e está cheio de vocês próprios. Por outro lado, diz, eles têm medo. Os ditadores não são nem livres, nem felizes, porque estão sempre com medo de... Bem, passa-se também com as imagens todas, é por isso que os nossos chefes todos contratam grandes empresas publicitárias, que é para trazerem, cooptarem, criarem a sua própria audiência. Eles não andam à procura de vender a sua imagem.
Aquilo que Jesus diz no Evangelho de João, como é que vocês podem encontrar a Deus se andam à procura da vossa própria imagem, da vossa própria glória? Vocês não são. O que é que tem aqui? Falta de honestidade. Falta de honestidade perante a vida. Sendo assim, Deus chegou e perante aquilo que Jesus diz, chegou-se ao cúmulo de tudo. De facto, a última grande, a maior de todas as controvérsias é esta. O resto são, a maior das controvérsias é esta. Com que autoridade? Então, Jesus diz, eu também não vos dou, porque não há possibilidade de diálogo, porque vocês não estão à procura de nada. Vocês estão à procura só de impor aquilo que já sabem. E então, Deus, que vocês dizem servir, veio, desarranja-vos de tal maneira que vocês vão eliminá-lo. É em nome de Deus que vão matar o Filho de Deus. Isso é agora aquilo que vem na parábola dos vinhateiros, que vem a seguir. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e construiu uma torre. Depois arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. A seu tempo ouviu os vinhateiros um servo para receber deles parte do fruto da vinha. Eles, porém, prenderam-no, bateram-lhe e mandaram-no embora de mãos vazias. Enviou-lhes novamente outro servo. Também a eles partiram a cabeça e cobriram de vexames. Enviou outro, e a este mataram-no. Mandou ainda muitos outros, e bateram uns e mataram outros. Já só lhe restava um filho muito amado. Enviou-o por último, pensando, hão de respeitar o meu filho. Mas aqueles vinhateiros disseram uns aos outros, é este o herdeiro? Vamos matá-lo e a herança será nossa. Apoderaram-se dele, mataram-no, lançaram-no fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Regressará e exterminará os vinhateiros e entregará a vinha a outros. Não leste esta passagem da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto é obra do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prendê-lo, mas temiam a multidão. Tinham percebido bem que a parábola era para eles e, deixando-o, retiraram-se. A parábola é evidente. Uma parábola que fala, que tem já as suas raízes na Escritura e que fala dos profetas sucessivamente enviados por Deus à sua vinha e agora no seu próprio Filho. Vem, sobretudo, numa referência a Isaías 5:1, um texto muito bonito também, em que se fala de Israel como a vinha do Senhor. Vou cantar, em nome do meu amigo, o cântico do seu amor pela vinha. O meu amigo possuía uma vinha sobre uma fértil colina. Cavou-a, tirou-lhe as pedras e plantou-a de bacelo escolhido. Edificou-lhe uma torre de vigia e nela construiu um lagar. Depois esperou que lhe desse uvas, mas ela só produziu agraços. É um texto muito estudado de Isaías a todos os níveis. É realmente a pena de Isaías, que é o melhor escritor hebraico, é o profeta Isaías. Portanto, e esta começa com uma história de amor, um amor que dá mal, um amor atraiçoado. Agora aqui Jesus toma esta imagem, mas aplica não diretamente à vinha, ao povo de Israel no seu conjunto, mas aplica àqueles que gerem a vinha, aqueles a quem foi entregue a vinha, as autoridades de Israel. De facto, Jesus até este momento vai tendo a multidão sempre do seu lado. Todos os evangelhos falam disso, exceto João, desde o início, faz sempre a distinção, mas nos sinóticos a multidão está sempre do lado de Jesus, pelo menos até o dia da paixão. A vinha é, pois, o povo amado de Israel. Neste caso, o que está em causa são
as autoridades que o dirigem. E a denúncia do gerir em benefício próprio. Aqui é muito claro. Os benefícios que vocês deviam ter dado a Deus, ficam com eles. Serve para a vossa imagem, para o vosso proveito, para os vossos interesses. Esta parábola podia-se ligar depois em Lucas, sobretudo, e em Mateus, mas sobretudo em Lucas, com a parábola dos administradores, a quem Jesus atribui uma responsabilidade especial, positivamente, diz que aqueles administradores que o Senhor chegar e os vir realmente a cuidar da sua casa, e diz, a sua casa, que aqui é a vinha, depois a casa, partia para longe e deixou. A vinha foi dada a eles para administrar. E quando chega e os vê, fica tão contente que àquela hora da noite veste o avental, põe-nos à mesa e ele próprio passa a servir-los. Mas na outra parábola diz, se chega o Senhor e os encontra, em vez de estar a servir, encontra-os a comer e a beber, a bater nos seus membros da casa, então esse Senhor tirar-los-á e fará que tenham a sorte dos infiéis. E finalmente, a última palavra, que é a mais tricky, que diz que o Senhor chegou, como um senhor que vai trabalhar no campo com os seus empregados, com os seus servos, e voltando a casa, o que é que faz? Vai pô-los à mesa? Não, vai dizer primeiro prepara a ceia, vou comer eu, e depois tu comes. E no fim dizei sempre, somos servos inúteis, e parece que Deus, que é assim tão ingrato com aqueles que o servem, não é não? Diz, primeiro, Deus é sempre aquele que serve. E serve os seus servos. É aquele que põe sempre o avental, os põe à mesa e passa a servi-los e a lavar-lhes os pés. Mas não tolera que em seu nome se explore os outros da casa. Se explorem os outros trabalhadores. Isto não pode ser. Isso contraria, porque eles têm de ser, não só administram, mas devem administrar com o estilo do seu Senhor. E o Senhor quer que todos sejam tratados como Ele os trataria por aqueles que pôs à frente dos seus. E se não, diz, quanto mais autoridade tiverem, maior será o juízo que sobre eles impenderá. Porque precisam de ser imagem do seu Senhor. A questão dos servos inúteis não é inútil, nem é que Deus, então diz, não prestamos para nada. Não, diz assim, vocês serão tudo. O vosso Senhor vai estar sempre entusiasmado de vos ver trabalhar. Mas ai de vocês, se quiserem colocar no lugar do seu Senhor. Se vocês quiserem ser senhores. Se vocês perderem a noção de que o Senhor é outro. Porque nisso aí vão baralhar tudo. Vão baralhar tudo. Vocês diante do Senhor da casa, vocês têm de se considerar como os outros servos e alegremente servos de um tão grande e tão bom Senhor. E por isso vão sempre considerar-se servos. Na altura em que vocês quisessem ser senhores, esta casa passa a não ter o verdadeiro Senhor. Porque vocês é que vão ocupar o lugar do grande Senhor. E então esta casa fica reduzida a vocês, mesmo que fossem bons administradores. Mas quando vos subir o poder à cabeça, vão deixar de ser bons administradores. Por isso não pode. Considerem-se sempre, nós somos servos inúteis, só fizemos aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Portanto, esse é que é a grande liderança. É por isso que Jesus aqui, às autoridades, não está a pôr simplesmente uma questão para as autoridades. Está a pôr para as autoridades de Israel, é claramente dizer, esta liderança, de facto, assim, não é a liderança de Deus. Segundo, à sua comunidade diz, olha que isto é uma tentação constante de quem está em autoridade, de considerar-se, agora sou eu. E isto é o grande pecado em qualquer sociedade. Em vez de servir-se de.
Portanto, todo o caminho que vem a seguir, da cruz, é precisamente o contraste com esta atitude das autoridades que aqui estão. Jesus é livre, ele veio para servir, é livre para encontrar caminhos novos, as autoridades não, têm medo de perder os seus pergaminhos, de perder a sua importância, e por isso Deus passa-lhes ao lado e eles não só não lhe dão importância, mas vão impedir que ele entre e tome conta da sua vinha. Em seguida, enviaram-lhe alguns fariseus e partidários de Herodes, a fim de o apanharem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero, que não te deixas influenciar por ninguém, porque não olhas à condição das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Diz-nos, pois, é lícito ou não pagar tributo a César? Devemos pagar ou não? Jesus, conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para eu ver. Trouxeram-lhe e ele perguntou: De quem é esta imagem e a inscrição? Responderam: De César. Jesus disse: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Enviaram-lhe alguns fariseus, mestres da lei, para pô-lo à prova. Tratava-se de armar uma cilada a Jesus. Para lhe perguntar, começam com um elogio, sabemos que tu és um mestre honesto, não te deixas influenciar por ninguém, é lícito não pagar o tributo a César. Bom, isto é evidente que esta é bem conhecida, esta parábola, e já ouviram comentar tantas vezes. Não se trata simplesmente de dividir as coisas entre Deus e César. Era uma pergunta capciosa para enredar Jesus de um modo ou do outro. Se ele respondesse que sim, que se pagasse o tributo, tinha contra todos os nacionalistas judeus e era considerado também infiel a Deus, porque aos pagãos não se devia pagar o imposto. Segundo, se ele dissesse que não se pagasse, evidentemente tinha a polícia de Herodes, é por isso que os herodianos estavam aí, os herodianos e os romanos, que iam acusá-lo de rebelião. Jesus é livre em relação a essas coisas, não só é esperto, percebe bem de que isto é uma cilada, mas é livre sobretudo, e diz: não, gente, vocês não perceberam nada. Isto aqui não se trata, a sentença de Jesus não é a sentença salomónica de dividir as coisas, como tanta gente quis. Todos os ditadores cristãos dizem que a Igreja não se meta na política, deixa a política para os políticos, a Igreja que trata das coisas piedosas. E Jesus não é nada disso que diz. Jesus diz: o que é que vocês têm aí nessa moeda? Que é esta imagem? César. Então, pois, se isto é de César, tenha a César. Isto é, o império está aí. Quer se goste ou não, Jesus não faz questão disso, não entra nas lutas independentistas e nacionalistas dos judeus, mas também não é nenhum agente do império. O que Deus o que Jesus é agente de Deus. E, portanto, dai a Deus o que é de Deus. E Deus não divide o mundo com ninguém. César está incluído no mundo, e o mundo é de Deus. Portanto, a Deus é para dar tudo. E Deus não quer os denários para nada. Nem quer a administração romana. Não é isso que lhe interessa. Diz: deem a Deus o que é de Deus. Isto é, considerem-se todos filhos e filhas de Deus. E o problema de César vai se resolver de outro jeito. Mas não pode ser também vocês aproveitarem do império que vos faz as estradas, as estruturas, etc. E vocês acham que o império que não serve para nada. Isso na nossa mentalidade, sobretudo aqui no sul da Europa, isso é muito comum. Quer dizer, enganar o Estado é quase uma virtude. A cidadania é mais ou menos a gente... a gente depois não pode... Quer dizer, que uma pessoa fuja aos impostos, que uma pessoa não seja leal, não vá votar, a começar por aí.
que uma pessoa não vá votar. Nós que esperámos o 25 de Abril para poder votar, eu ainda hoje não entendo como é que a pessoa não vai votar. E não se trata de saber em quem vota, isso é outra coisa. Mas o meu direito de cidadania de participar nos destinos do meu país, eu não posso deixar passar para ninguém. Diz Jesus, sejam leais com aquilo que vivem, e sejam leais com Deus, e vão encontrar um mundo melhor, vão fazer um mundo melhor. Vejam que aquela história dos chefes, das polémicas anteriores, aplica-se a cada um de nós é super-chefe de si próprio, e de todos aqueles que têm lá. A lealdade no meu trabalho, a lealdade na minha condução, eu tenho, todas as vezes, aí, o pezinho. E não é por causa de fazer boa figura ou má figura, é por causa da responsabilidade daquilo que se faz. De sermos gente que respeita a vida dos outros e colabora. Este mundo tem de contar comigo. E Deus tem de contar comigo. E, portanto, isto faz parte do ser cristão. E Jesus diz, sejam gente honesta. E saibam distinguir as esferas. Não, Deus não divide com ninguém o poder. Deus é livre. E Jesus, que vem de Deus, é livre em relação a isto tudo. Ontem foi presa nas Filipinas uma irmã, porque aquele também é um grande chefe lá das Filipinas, e disse, vá lá pregar a justiça para a sua terra. Porque ela não é filipina, é australiana, e onde este tema está aí muito claro. E o Senhor diz, não, aqui nesta terra quem manda somos nós. E portanto, ninguém venha cá. O Senhor diz, não, a mim você pode me mandar embora, mas tudo o que se trata de justiça, dos direitos das pessoas, vai ter-me sempre à perna. Pode levar-me para onde, pode mandar-me embora, pode fazer o que quiser, mas eu tenho o direito, como ser humano, o direito e o dever de criar um mundo melhor. E Jesus, vejam que depois, isto é muito importante, esta coisa aqui, porque o que é que os chefes depois, a acusação que vão fazer no Sinédrio é que Jesus faz Messias. Mas fazendo-se Messias, para apresentar aos judeus, não apresentam, olha que ele fez-se Messias, para apresentar ao procurador romano, não. Ele fez-se rei de Israel. Isso já é uma questão política para o Império. E Jesus é livre em relação a estas coisas, rejeitado por todos, devido à sua coerência para com o Pai e para com os homens. Coerência é aquilo que Jesus nos pede a todos. Vieram ter com ele os saduceus, que negam a ressurreição, e interrogaram-no. Mestre, Moisés prescreveu-nos que se morrer o irmão de alguém, deixando a mulher e não deixando filhos, seu irmão terá de casar com a viúva para dar descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o mesmo aconteceu ao terceiro. E todos os 7 morreram sem deixar descendência. Finalmente morreu a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher, disse Jesus, não andareis enganados por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus? Quando ressuscitarem de entre os mortos, nem eles se casarão, nem elas serão dadas em casamento, mas serão como anjos no céu. E acerca de os mortos ressuscitarem, não leste no livro de Moisés, no episódio da sarça, como Deus lhe falou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Andais muito enganados. Bom, 2 palavras só, resumindo, porque como de costume, a gente chega ao fim e o tempo é assim pouco. Vêm agora os saduceus. Portanto, isto vão primeiro as autoridades sacerdotais e do Sinédrio, depois os fariseus, agora os saduceus,
que são a tal classe dos sacerdotes. Não acreditam na ressurreição e só aceitam como revelados os livros da Torá, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia. E então estes vêm pôr a Jesus uma questão assim, de uma história surrealista, de uma mulher que casou com 7 maridos e sucessivamente depois nunca chegou a completar o casamento e no fim de quem será na ressurreição, na vossa ressurreição dos mortos, dizem eles, de quem será ela mulher. Mas vocês não perceberam nada. O mundo de novo, o mundo de Deus é um outro. Vocês têm de mudar os critérios que têm de Deus. Mas quanto à ressurreição de Jesus, não listes que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isto não são memórias simplesmente do passado. Isto são gente que vive em Deus. Deus é o Senhor dos vivos e não de mortos. E, portanto, andais muito enganados, porque desconheceis, vocês andam muito ocupados com o seu poder. Estes são os do poder, das jogatanas com os romanos. Vocês andam muito ocupados com o seu poder, desconhecem o poder de Deus. E este é que era importante descobrir, o poder de Deus que vocês desconhecem. O Evangelho de Marcos é visto precisamente como uma reorganização, uma reestruturação de tudo, da maneira de pensar, a começar pela questão do poder. E diz, vocês, o poder de Deus não entendem, como não entendem a questão da vida, que Deus, se vocês existem, o Deus, que se Deus é Deus desde Abraão até agora, é um Deus que não morre, é um Deus de vida. E vocês acham que Deus é assim, que vos deixa passar assim, nos deixa passar da mão, a cair da mão assim de qualquer jeito? Não, Deus é um Deus que nos faz viver com Ele. Aquilo a que nos chama não é uma vida simplesmente durante um tempo, é uma vida para viver com Ele. Isso vocês andam muito enganados. E, precisamente por isso, agora vem recuperar um texto muito lindo, breve, que não vamos ler, eu resumo, está bem? Não leva mal. Esse que porque são textos que a gente conhece bem. O fariseu que vem e diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Pode ser que ele tivesse também, que fosse simplesmente para pôr Jesus à prova. Mas, na realidade, fazendo o caminho, Jesus responde. Desta vez, Jesus responde assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti próprio. Nisto se resume toda a lei. E o mestre disse, mestre, disseste bem. De facto, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, nisso é o maior dos mandamentos e na lei não há outro maior. Os rabinos discutiam e tinham 500 e tal mandamentos para se cumprir. Jesus não, muito simplesmente, amem a Deus, amem o próximo. E diz a ele, não estás longe do reino de Deus. Isto é, Jesus, com todas estas discussões, não está contra a fé de Israel, não está contra a tradição de Israel, não põe em causa a fé que Israel viveu e vive ao longo dos séculos. Aliás, o povo, sinceramente, vai aderindo a Jesus, como aderirão muitos em seguida. Mas diz, esta forma de gerir e de orientar e de pensar as coisas não está certa. E o fundamento daquilo que Jesus diz que une Israel e que une a sua mensagem é precisamente este. É ele que a partir de agora é a nova lei de Deus. Eu começo todos os dias rezando a oração do Shema, porque é pôr as colunas fundamentais da vida, da orientação da gente. E o que é que diz o Shema? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. E depois diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças. Porque o amor é o fundamento do relacionamento de Deus para contigo. E o amor é a única resposta digna que lhe podes dar. E depois, ajuntando aquilo que é a revelação de Deus no Êxodo 34,
Quando Deus aparece a Moisés e diz: Adonai, Adonai, o Senhor, Deus misericordioso e benevolente, lento para a ira, cheio de misericórdia e de fidelidade. Foi a tradição de Israel. De Jesus, nós sabemos que rezava esta oração todos os dias. Pelo menos 3 vezes ao dia. Todo judeu a rezava. E é por isso que Jesus diz: não, é isso mesmo. Ele não vem destruir Israel e substituir Israel. Vem levar Israel, reconduzi-lo. Não é só reconduzi-lo ao princípio, às origens. Está sempre dizendo o que é que vocês leem na Torá. O que é que vocês leem na Palavra de Deus. Mas vem dizer, e agora é fiel a essa promessa e a coisas que vocês foram esquecendo, que nós vimos que se apresenta o novo templo de Deus. O mandamento do amor é, pois, tudo isso. Só uma coisa, só duas coisas finais, tem ainda uma condenação do farisaísmo, mas vamos ler 2 simplesmente para terminar, que é a questão da filiação de David e a questão da velhinha que deita uns cêntimos no tesouro do templo. Ensinando no templo, Jesus tomou a palavra e perguntou: como dizem os doutores da lei que o Messias é filho de David? O próprio David afirmou, inspirado pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio David chama-lhe Senhor. Como é então que ele é seu filho? E a numerosa multidão ouvia-o com agrado. Então, dissemos que agora, nesta terceira parte, os grandes temas, a identidade de Jesus, o confronto com as autoridades e o discipulado vão-se resumindo. E há uma questão aqui que Jesus foi escondendo o ser Messias. Aceita-o já com o cego à saída de Jericó, e agora a entrada em Jerusalém, ele próprio encabeça a procissão do Messias a entrar em Jerusalém. Mas há uma questão a dirimir. Este Messias é realmente aquilo que o cego diz: filho de David, tem piedade de nós, tem piedade de mim. O povo aclama: bendito aquele que vem restaurar o reinado do nosso rei David. Isto é, o Messias que vem cumprir as promessas. E Jesus aqui não o nega. Diz só: como é então que David, os salmos são considerados cânticos de David, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, o salmo que a gente reza todos os domingos nas vésperas do domingo, solenemente, é o dia do Senhor, e o Senhor disse: senta-te à minha direita. É o Dominicus, o dia do Senhor. E diz, então, se David lhe chama Senhor, e se o Messias é o descendente de David, como é que ele é? Simplesmente filho de David, se lhe chama-se o Senhor. Deixa só a pergunta no ar, para dizer, o que é que Jesus está pretendendo dizer? O templo, temos de pensá-lo de outro jeito. Deus e a autoridade, a importância das pessoas e da vida, temos de pensá-lo de outro jeito. Mas ainda habituem-se a pensar que o messianismo, esse Messias, não é só o filho de David, que vem cumprir as promessas para Israel. Disse o Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, dominarás sobre eles, etc. Isto é, o Messias vai ser mais do que aquele que vem para Israel. O Messias vem para o mundo, aquilo que o templo tinha deixado de ser, casa de oração para todos os povos. E Jesus põe esta questão que só vai ter solução, e vai ter na declaração agora, junto é a última grande declaração de Jesus, que nos deixa, quem é este Jesus? É simplesmente aquele que vai restaurar Israel? Ou é alguém que vem para mais do que isso, porque é o Filho de Deus? Depois vem um aviso semelhante àquele que Jesus já fez ao fim da primeira parte, pondo de sobreaviso os discípulos sobre o fermento dos fariseus.
Aqui diz, ensinando o templo, continua a dizer, os doutores da lei, continua o seu ensinamento e dizia: tomai cuidado com os doutores da lei que gostam de exibir largas vestes, de ser cumprimentados nas praças, ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes, devoram as casas das viúvas a pretexto de longas orações. Esses receberão uma sentença mais severa. É precisamente, volta ao tema fundamental da autoridade daqueles que representam Deus, que o fazem para si próprio, com grandes indumentárias, com uma figura muito solene, e explorando o povo. Isto é o que Jesus vê. E finalmente, isto vamos ler, peço que seja a senhora a ler. Estando sentado em frente do tesouro, observava como a multidão deitava moedas. Muitos ricos deitavam muitas, mas veio uma viúva pobre e deitou 2 moedinhas, uns tostões. Chamando os discípulos, disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre deitou no tesouro mais do que todos os outros, porque todos deitaram do que lhes sobrava, mas ela, da sua penúria, deitou tudo quanto possuía, tudo o que tinha para viver. A viúva pobre é precisamente a antítese dos autoritários, a antítese dos sábios, que não têm mais nada que aprender. Porque a viúva pobre é desta gente simples e humilde, os pequeninos com quem Jesus se identifica e que apresenta como modelo, como tinha colocado a criança no meio do grupo dos discípulos. Diz: gente, vocês não façam disto um negócio. Deus não precisa disso e não quer isso. Portanto, não estimem as pessoas simplesmente em termos de números. Não avaliem nem pesem as pessoas por isso. Muitas vezes os grandes dão aquilo que sobra. Umas coisinhas para ter o pessoal contente. O compromisso desta mulher é diferente. Este é um compromisso com a vida. Ela dá daquilo, não daquilo que lhe sobra, mas daquilo que é necessário para ela. E a gente isso vê em tantos lugares, também nas nossas igrejas, também nas nossas comunidades. Que quem realmente sente o drama da vida sabe sentir os problemas dos outros. Aqueles que administram simplesmente, se não se metem ao lado, não entendem estas coisas. Esta mulher não é aquilo que deita que é importante. Ela entende que de Deus recebe e, portanto, restitui a Deus, que era o sentido primeiro da oferta que se levava ao altar, em Deuteronômio 26, era precisamente disso. Quando recolheres os frutos, os primeiros frutos da tua seara, das tuas frutas, vais pôr num cesto, vais ao templo e vais pôr nas mãos do sacerdote para apresentar a Deus e vais dizer: meu pai era um meu errante, que deixou o tal credo de Israel, deixou hoje dentro do número, os egípcios oprimiram-nos, Deus libertou-nos, conduzindo através do deserto até esta terra e deu-me esta terra. E hoje eu dou testemunho que Deus foi fiel, que cumpri as suas promessas, que me deu esta terra, e estes frutos que aqui trago são o testemunho da minha alegria, da minha gratidão a Deus que me deu tudo isso. Tão simples como isto. E diz, deu daquilo que era, mas mais. Esta mulher é a expressão, Jesus identifica-se quando ela diz, deu aquilo que ela tinha para viver, como o pequenito que pôs os 5 pães e os 2 peixes, era tudo o que tinha, mas pôs nas mãos de Jesus para multiplicar para a multidão. Esta é a atitude com que Jesus vai começar a sua paixão em seguida, porque a seguir começa, na próxima vez, muito interessante, vamos começar também com outra mulher que vai ungir os pés de Jesus como gratidão, e as 2 mulheres conclui este ciclo do templo,
esta mulher, no fundo, ela é a imagem do novo templo. O templo do dom da vida, o templo que cria e refaz toda a perspectiva, reestrutura todos os conceitos básicos e fundamentais que a gente tem sobre Deus, sobre a fé, sobre o mérito, sobre o futuro. Ela é um exemplo do verdadeiro discípulo que vai caminhar agora para a Páscoa do Senhor. Da próxima vez ainda vamos ter vai ser um outro capítulo muito importante que Marcos vai colocar precisamente neste intervalo antes da ceia de Jesus, que é sobre a história, o futuro dos discípulos. O maior discurso, o segundo maior discurso que vamos encontrar em Marcos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ilumine-vos e conduza-vos sempre o Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito boa noite, muito obrigado a todos e a todas e um bom regresso a casa com tranquilidade e paz. Até à próxima semana.